Bom, então vamos lá. Cronologia bíblica. Vamos começar então pela cronologia do Antigo Testamento. Quem não está conseguindo enxergar? Todos estão conseguindo enxergar? O vídeo de música assim, mas dá para ver, né? Então vamos lá. É porque os óculos não é assim, enxerga. Parece, né? Então vamos lá. Cronologia do Antigo Testamento. Princípio. Qual período foi isso? Pré-história. Período do tempo. Tá? Aqui não se data o período do tempo, calendário cronológico. Certo? Então aqui, ó. Princípio. Criação. Adão e Eva no jardim. Caim e Abel. Noé e dilúvio. A Torre de Babel. Esses episódios encerram a parte do princípio. Isso aqui está no livro de Gênesis. Tudo bem. Aí lembra que eu fiz uma parada? Falei assim, aqui tem que parar para achar Abraão. Deus chamando agora Abraão, tá? O patriarca. Aí, ó, no ano 2220 aproximadamente. Tem historiador que coloca um pouco mais assim, mais abaixo, um pouco mais assim. Aproximadamente 2220. Os patriarcas. Aqui nós encerramos duas dispensações, uma chamada inocência, que é antes do pecado, depois do pecado é a consciência, tá? Agora vem aqui, ó, depois do dilúvio, o episódio da Torre de Babel, governo humano, e aqui entraria o patriarca. Só que isso a gente vai ver na história das dispensações, tá bom? Então aqui, ó, 2220, Deus chama Abraão e os seus descendentes. Então nós temos Abraão, depois Isaac, depois Jacó, e um dos principais filhos de Jacó, que é tido como patriarca, embora ele não tenha o nome de uma tribo, o nome dele, ele é um dos 12, não é? É José. José, ele foi tido como um patriarca, certo? Não foi Rubem, não foi Simeão, não foi Judá, mas José, por causa da história, que ele foi um grande personagem da história. Não que os outros não fossem, né? Mas José, ele, até a vida de Jacó, quando entra José, há uma vírgula bem grande, porque com José nós temos uma história totalmente diferente. Não que José não tenha errado, mas com José nós temos um padrão de fidelidade muito grande. Abraão foi fiel, foi, mas você vai ver depois quando você comprar em Gênesis, que Abraão cometeu erros. Lembra de dizer que a esposa não era dele, que era a irmã dele, faz que o rei comete um adultério? Não é? Isaac fez o quê? A mesma coisa. Como que pode, né? O filho faz a mesma coisa que o pai. Jacó nem se fala, não é? Jacó já engana o pai e o irmão para tomar o primogenitura. Jacó chega para o irmão e fala: está com fome? O irmão não quis nada aqui. Não está com fome, você quer morrer de fome, né? Tem gente que troca o seu direito por qualquer coisa. Às vezes você tem uma casa, você tem uma família, você tem a sua esposa ali, tem gente que troca. Pegar uma mulher fora, abandona a família. Isso que ele fez, depois ela pode fazer para ele também, não é? Coisa que acontece. Tem um direito ali estabelecido, não um patriarcado. É claro que é assim, né? Depois, se você vem para a igreja assim, Deus já acerta a sua vida. Aquilo não devemos de passar, tá certo? Vem para a igreja dessa forma, conserta a sua vida. Estabeleça o que foi estabelecido naquele momento, acabou, tá certo? Só que tem gente que abre mão de direito por pouca coisa, por causa de uma noite de prazer, às vezes uma bebedeira, perde todo o legado, todo o patriarcado. José não. Por que José foi diferente? José, ele foi caluniado, ele foi injustiçado, ele foi preso, mas ele continuou fiel a Deus e àquilo que ele acreditava. Tá certo? Então aqui nós abrimos um parênteses para José. Com José encerra-se o período dos patriarcas, não é? Por quê? Os patriarcas acabam com José, porque depois de José nós vamos para o Egito. José veio de Egito, seus irmãos vai para
José se torna ali um poderoso homem do faraó. Deus dá sabedoria a José, não é? Ele interpreta o sonho do faraó sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. E ele coloca José como administrador da pessoa. O cara estava na cadeia, o cara foi vendido pelos irmãos, porque o cara virou administrador. E o que aconteceu? Aqueles mesmos irmãos que venderam ele, saem lá da terra deles e vão até o Egito comprar mantimento. Com quem eles deparam? José. Isso quer dizer que o mundo dá bastante volta, né? Cuidado se você humilha alguém. Cuidado se você, sabe, não dá crédito para alguém hoje. Amanhã você não sabe, né? Pessoas às vezes não valorizam, né? Lá na frente você pode precisar dele. Isso é sabedoria para nós, tá certo? Então não descarte as pessoas. As pessoas são importantes. Nós vivemos nesse mundo por causa das pessoas. Nós temos o plano de Deus foi feito por causa das pessoas. Tem lugares, igrejas, instituições que valorizam tanto a instituição e esquecem das pessoas. Eu gosto muito aqui da atitude dos irmãos, que sempre, né, tem um irmão que matriculou e já vai lá e já fala no final: ó, quero agradecer a presença do irmão tal, que estava. Isso é muito importante. É muito importante isso. Tem lugares que você vai, você entra, você sai e ninguém te viu, ninguém te nota. Então isso é muito importante. Então até José encerra esse período. Depois disso, os filhos de Israel ficam no Egito 430 anos. Lá no Egito. Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Na época de José, o faraó, a linhagem do faraó que estava no Egito, era uma linhagem de Ixos, H-I-C-S-O-S, Ixos. Não era uma linhagem de faraós do Egito mesmo. Porque naquela época, como funcionava? Você tem um reino, não é igual hoje, né? Hoje tem lei, né? Um país não entra dentro do outro, mas naquela época não tinha isso. Naquela época você via, né, a única forma assim, de amenizar um pouco a maldade do homem era a mão de Deus. No Antigo Testamento você vê Deus abrindo terra, uma família inteira morrendo, você vê, porque era a única forma, o povo não entendia, o povo era bárbaro. Só que esses povos ixos, quando eles entram, eles tomam posse do Egito, se estabelecem no Egito como faraós e criam uma dinastia que ficam por anos. Esses ixos, eles eram afeiçosos, eles gostavam de quem era semita. Lembra que eu falei dos descendentes, Cão, Sem, Jafé, os filhos de Noé? Quem que eram os semitas? Aqueles que criavam ovelhas, criavam animais. E os egípcios mesmo detestavam. O que acontece? Durante um tempo, permaneceu aquela dinastia. Aquele rei se agradava de José, se afeiçoou a ele e seguiu-se o povo bem na terra de Gósen. Eles ficavam numa terra em separado. Vamos dizer que o Egito mesmo fosse aqui, eles ficavam numa terra em separado ali, terra de Gósen. Só que o povo foi crescendo muito. E aquele rei Ixo, aquela linhagem, foi derrubada. E a Bíblia diz: e eis que levantou-se um faraó que não conhecia a José. Isso quer dizer que ele não se afeiçoava, ele não tinha ligação nenhuma, então ele não tinha obrigação nenhuma também. Aí começa a perseguição do povo, aí o povo começa a ser subjugado, começa a ser perseguido. Deus levanta quem? Deus levanta Moisés. Por isso que Moisés ele não é tido aqui como patriarca, porque Moisés ele vai entrar aqui, ó. Então aqui, ó, só para resumir isso que eu estou falando, no ano 1900 a.C., migração dos filhos de Jacó com as famílias para o Egito. Depois de um tempo, depois que morre isso é como se fosse egípcio, o outro era isso, são países diferentes, localidades diferentes, só que era dentro do Egito, tá certo? Lembra que o Senaqueribe era rei da onde? Senaqueribe era da Síria, tá certo? Nabucodonosor, de onde que ele era? Babilônia.
Você vai ver, quando Deus chama Abraão, na conversa que Deus tem com Abraão, ele fala: esse povo vai ficar 430 anos no Egito. Abraão, você vai descender de você um povo assim, 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 ele vai ficar lá. Deus já sabia. Meu amigo, se Deus falar que você vai passar daqui uma semana na porta dessa igreja que você passa, ele sabe, ele tem a paciência. Não que ele vai obrigar você a fazer isso, ele já sabe, não é? Ele sabe os caminhos que você vai andar. Então vamos lá. Depois de Moisés se levanta como libertador, Deus faz aquela série de milagres. Claro, primeiro, Moisés passa pela prova, Moisés sai da onde ele está no palácio, ele vê alguém judiando de Israelita, ele vai lá matar. Aí esconde o corpo, fica quieto. Né? Aí lá na frente ocorre outro problema, ele vai apartar o cara e fala: ei, você vai me matar também como você matou o cara lá? Aí ele tem que fugir, vai embora para fugir. Aí ele vai para o deserto de Midian, certo? Onde ele encontra Jefté, onde ele se casa, e Deus prepara ele no deserto para libertar o povo. Seria fácil se ele não matasse ninguém, virasse Faraó e mandasse o povo embora. Não, querido. Deus gosta das coisas mais complicadas. Por quê? Quanto mais complicado, maior é o poder que vai demonstrar. Então Moisés teve que sair dali, ir no deserto, aprender como se vivia no deserto, e Moisés tinha que estar com o povo. Imagina só, você vai passar 40 anos no deserto, só que você não sabe. O que Deus vai fazer com você? Uma escola. E Deus ensinou Moisés volta como libertador. Teve aquele problema, porque ele era bravo, não sabia falar, não tem muita gente que diz isso, né? Sabe falar, não tem problema, o seu irmão fala. O importante é que eu quero você lá, e Deus usou ele. Né? Enfim, depois de Moisés sai da ilha do Egito, inicia a peregrinação no deserto. Nós já estamos no ano de 1400, olha como a gente andou. Isso aqui é para quando alguém abrir a Bíblia, ler na igreja, você saber onde que está se passando aqui o terminado dos olhos, tá bom? Então vamos aqui, ó. A conquista de Canaã e o período dos juízes. Até aqui atrás nós temos os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Historicamente é mais Gênesis e Êxodo, mas os demais livros eles se encaixam lá dentro. Né? Inclusive Deuteronômio, Levítico está da lei, o livro de Levítico é o livro da lei, né? Todas as leis são demonstradas ali. O livro de Números, enfim. Então, esses 5 livros, eles fecham esse período histórico. E agora onde nós estamos? Moisés morreu. Deus levanta Josué. Lembra por que Moisés não entrou na terra prometida, que seria a terra de Canaã? Escolhido de Deus e tal, por causa de uma atitude. Deus fala para ele assim: imagina nós liderando quase 6.000 pessoas. Você lidera hoje a uns 30 por aí. Vocês dois não devem liderar quase 50, não sei, entre turnos. Mas imagina 6.000 pessoas, aproximadamente. 6.000 não, 6 milhões de pessoas. Desculpa, 6 milhões. Olha só, aí por um zero, porque com zero faz diferença. Eu sou um zero, eu sou colocado. Olha só, com essa meia dúzia de pessoas, olha a meia dúzia de 2 ou 3, já não é difícil. Aí imagina 6 milhões. Ele falou que imagina 6 milhões. Lembra quando Jetro vê Moisés cansado? Porque Moisés ele amanhecia e ia lá atender como um juiz. Aí o cara, rapaz, eu deixei a minha mulher. Não sei quem que tocou meu gado. Não sei quem, não sei quem. O que Jetro fala para ele? Rapaz, separa pessoas, levante homens capazes para te ajudar. Por isso que na igreja o pastor só diz: pastor, ele pode ajudar lá. Por isso que tem os departamentos, não é? Nós podemos mudar de cultura e nós mudar de gente. Não é verdade? Cada pessoa é o que? É o braço do ministério da igreja. Por isso que nós, obreiros, nós que estamos aqui aprendendo a Bíblia hoje, nós temos que nos colocar como voluntários para essa obra. Tá certo? Porque
em quando você vai receber um monte de não, mas o não é para te motivar. De vez em quando você vem aqui, para mim é espinhoso estar aqui ensinando algumas coisas que, por enquanto, não é dentro da Bíblia. E na hora que eu começar a falar de culto, a hora que eu começar a falar de liturgia, não é porque, entenda o que eu vou dizer, gente, pelo amor de Deus, eu amo vocês. Não é porque você trouxe algo lá de trás que aquilo estava certo. Eu estou aqui para ensinar o que é certo, o que está na Bíblia. Eu não vim aqui para ensinar vocês a fazer show. Eu não vim aqui para ensinar vocês a enrolar o povo. Eu vim aqui falar a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade do que está na Bíblia. Gente, o mundo não é show. Tem hora para tudo, tem hora para louvar, tem hora para cantar, tem hora para falar. Então, é isso que eu quero passar. Se vocês humildemente quiserem, o pastor falou, tira esse modo, amém, vou dar outras coisas. Mas é importante que pense, para nós aprendermos juntos, para não fazermos bobagem, gente. Tá certo? Sabe? Olha que forte. Vou mostrar para vocês como que era no tabernáculo. Vocês vão ver a seriedade que era a coisa. Para vocês verem o que mais vai fazer. Conta sacrifício, mas não é passado. Está cultuando a Deus o sacrifício. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Não importa o jeito que você esteja, não. Deus está dando da forma como você está. Mas tem que ter ordem, tem que ter decência. Não pode ter bagunça. Paulo, ele fala aos Coríntios, ele fala, ei, essa igreja é maravilhosa, tem 9 dons. Os 9 dons estão aqui repartidos, mas atrapalhados. Tá certo, pessoal? Só parece que eu tenho bem aqui. Então, quando o povo atravessa do outro lado do Jordão, Deus faz aquele milagre, estava com Josué agora. Moisés não entra. Ah, não falei. Moisés não entrou por quê? Deus fala para ele, toca na rocha. Mas o negócio não aqui, não funciona também aqui. Olha, eu não sabia. Eu achava que era só PowerPoint. Eu corto isso. Vamos lá. Então, olha só. Moisés, Deus fala para assim, Moisés, toca na rocha, vai ser água. Todo mundo sei não der certo. Como é que vai fazer? Aí Moisés, tão nervoso que estava, ele vai lá por lá. Não é tudo. Da outra vez, Deus faz, velha a rocha, filho, beleza. Mas quando tem um homem que fala assim, fala a rocha, desculpa, não é toca, fala a rocha. Fala. Tem hora que é para falar, tem hora que é para tocar. Vocês sabem isso. Deus lá no seu trabalho, aqui na igreja, qualquer lugar que você for, Deus vai dar sabedoria para você. Tem hora na sua casa, tem hora que você vai ter que tocar. Você vai ter que ser mais firme. Tem hora que você vai ter que só falar. A pessoa que não sabe distinguir a hora de tocar, a hora de falar, e faz a bagunça toda, de história, ele não sabe. Né? Eu lembro do pastor José Leão. O pastor José Leão, um dos grandes pregadores mais ricos da história. Ele vivia pregando o mundo inteiro. Até que um dia ele foi descobrir o que era Disney. E quando ele descobriu o que era Disney, ele descobriu também que estava ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua própria casa. Por quê? Deixava. Tem hora que é para falar, tem hora que é para tocar, tem hora que tem que ser mais firme, tá? Mas é a hora que Deus fala, não é a hora que ela vê que eu quero. Fala, não, hoje eu vou dar uma burlada nesse povo aqui que eu estou gostando da cara. Então, aí Deus vai falar, você vai dar a palavra mais mansa que tiver aí. Aí vai ter um dia que está tudo bem, né? Deus pega e toca em você, fala sobre isso. Né? Falei para vocês que eu fui cruzeiro, né? Na Santa Ceia. Chegou lá, pegou o irmãozinho, lá do último banco, lá os pastores dele, que jeitinho bem simplesinho. Foi, o pastor nem sabia que eu ia pregar, o pastor me deu a oportunidade e vou trazer uma palavra para os irmãos. Irmãos, não mintais uns aos outros. Eu queria te ver abaixo. Não mintais, coisa. Meu Deus, você virou irrelevante, né? Não quero mentir, né? Não, é rico, não mintais. Tem que ser sincero. Sabe o que é sincero? Sabe o que é a palavra sincero? Sincero quer dizer sincera. Então nós temos duas possibilidades de interpretação. O povo da Arábia Saudita, o povo de Israel, o povo da Península Ibérica, do Crescente Fértil, onde nós temos os maiores terras do centro direto, né? Israel, o Arábia. O pessoal tem uma mente de você pode escrever muito em filme, de peças, de barro. Então, quando o barro rachava,
ele passava uma cera, dava uma risada no vaso e fechava ali. Aí o comprador pegava o vaso, tá bom, beleza, pegava o vaso, vou levar no sol para ver. Aí lá no sol. Aí quando batia o sol, a cera brilhava, né? Aí via a rachadura. Sabe por quê? Quando nós estamos diante do sol da justiça e a luz de Jesus bate na nossa vida, não adianta. Vai aparecer aquilo que está encoberto. Não é? Se manifesta pela luz, o nosso mal se manifesta pela luz. Tá certo? Vamos voltar para o texto. Mas também, na época medieval, usava-se muito o teatro. Lembra? Você vai ver quando você vê teatro. Teatro mesmo, né? Você vê aquelas máscaras mesmo. Sabe aquelas máscaras? Aquilo é uma máscara de cera. Também pode dizer, não use máscara, sem cera. Seja sincero. Uma cara só, de um jeito só. Tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Canaã foi o comando de Josué. Josué, ele teve. Abra sua Bíblia, quem pode, e rapidamente ler para mim Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Por gentileza. Esse sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levante-te, pois agora passa esse Jordão, tu é todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só, um pouco de política, um pouco, bem parado, tá? Gostei da sua leitura. Morre então Moisés, e o comando vem parar um dele, Josué. Vou ler novamente, só para a gente poder explicar. Sucedeu depois da morte de Moisés, Sim. servo do Senhor, Sim. que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Deixa eu. Já deu para ver a diferença dos dois? Um era servo do Senhor, e o outro era servo de Moisés, filho de Nun. Ele era servo do servo. Ele era servo daquele que seria Deus. Então, quando Deus tinha que falar, não falava com Josué, falava com Moisés. Depois que Moisés morreu, aí Deus chamou ele para falar com ele. Isso aqui é um princípio de hierarquia muito importante. Primeiro falou com quem? Moisés. Depois Josué. E Josué, quem escreve esse livro? Ele fala, eu era servo de Moisés. Isso é importante. Saber a quem nós servimos. Todos nós somos servos de alguém. Eu no momento estou servindo aos irmãos aqui. Mas eu sou servo lá do pastor da Vila Macaré, 293. Eu estou debaixo da mão dele, tá certo? Então, eu, quer goste ou não, sou servo dele. Então Deus vai falar sempre primeiro comigo, depois comigo. Está entendendo isso? Deus vai falar sempre primeiro com quem está na frente. Cuidado quando você critica quem está na frente. Cuidado. Porque Deus está falando primeiro com ele. Não estou falando que Deus vai castigar, vai cair no mundo sobre a sua cabeça, não. Haverá implicações, mas o que eu quero explicar para você? Vai chegar uma hora que você vai estar na futura. Dá ênfase, depois corta essa parte. Corta. Vai chegar uma hora que você vai estar na frente. É legal isso, né? O professor de educação tá. Você vai estar na frente. E tudo aquilo, meu querido, que se planta, se colhe. Todo o trabalho que você deu para o seu pastor, vão dar também para você. Toda a crítica que você criticou seu pastor, foram criticar você. Acho que a Bíblia fala, não queira muito de vós ser mestre. Pedir para ser mestre é pedir para ser criticado, é pedir para dar, né? Tem muitos missionários aqui, irmãos, que sabem disso. Tem pessoa que pega o que você pega, não para ouvir Deus falando na sua vida. Ele pega para criticar o que você está falando. Tá certo? Tem pessoas que te perseguem, e isso é normal, isso é comum. Tiver desse mundo, é isso. Então, primeiro Deus chamou Moisés. Moisés morreu, Moisés você era morto. Agora o negócio é contigo. Tá certo? Passou um bastão para o outro. E o outro começou a agir
certo? Não para, não se esconde. Aí você vai ver ali no trecho ali do livro de Josué, que começa assim, começa com um chamado forte, um chamado maravilhoso. Deus chamando a Josué para uma grande obra. Então, é sempre assim. Nós temos que saber o nosso lugar. Porque uma hora vai chegar a nossa hora. Se não chegou a hora do olho, vai chegar a hora de todos nós aqui também. Para uma obra específica. Agora, tem obras também que às vezes nós desmerecemos, né? Eu vejo que o professor só comunicar ninguém quer ser, eu vejo cuidar de criança, coisa que o pessoal não quer ser, né? Que é dos grandes lugares. O mais alto que pode. Mas eu vou dizer para você, João Batista, ele viveu, o ministério dele se desenvolveu, e ele morreu com uma igreja no deserto. E Jesus fala que ninguém foi maior que ele. Ninguém foi maior que ele. Porque fácil é estar nos grandes locais. Eu quero ver dele a deserto. Então, se Deus está te dando um deserto, tome conta dele e seja fiel. Nem que lá no final, o inimigo venha querer cortar a sua cabeça. Saiba que Deus vai reservar para você um corpo celestial novo. Que nada, a doença não toca, nada das intempéries da vida não toca em você. Então seja servo de alguém, ainda que esteja no deserto. Ainda que esteja no deserto. Tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Nessa saga sobre o comando de Josué, então inicia-se a conquista da terra de Canaã. Que terra que era aquela? Lembra da terra que estava Jacó e ele foi para o Egito? Ele estava voltando para a terra dele. Terra de Canaã. A terra que Deus escolheu para eles. Você vê a guerra até hoje lá, né? A promessa que Deus tinha para Abraão sobre aquela terra deles, ela já se cumpriu? Não vou nem deixar vocês responderem. Não se cumpriu. Porque como que a terra deles tem a faixa de Galo? Se Deus falou uma coisa é sua, é sua. Eu não fico com esse negócio de interpretação. Se Ele falou que Ele vai te dar uma bênção, é seu. Se Ele falou que você vai virar supervisor da obra, entendeu? É seu, é uma bênção sua. Se Ele falou que você vai ser um grande professor, você vai ser um grande pastor, grande eu falo o nome de Deus, não o nome dos homens, diz que a sua família vai ser abençoada, acabou. Deus não tem variação, tá certo? Deus não tem variação. Então aqui, ó, Josué inicia, tá certo? E depois o povo precisava de legisladores. Deus não queria que o povo tivesse um rei propriamente dito, porque Deus queria ser o rei do seu povo. Então o que Deus fez? Estabeleceu juízes. Aí começa, o povo já estava na terra, tá certo? Já estava na terra, só para o parênteses, só vai se cumprir totalmente a palavra de Deus para o povo de Israel lá no milênio. Porque no milênio aquela terra será só Israel. Tá certo? Então aqui, ó, inicia o período dos juízes. Então tudo isso acontece quando? De 1400 a 1100, 300 anos acontece esses períodos. Aí você vai ver Jefité, você vai ver Sansão, você vai ver a juíza Débora, você vai ver os demais juízes que nós vamos passar pelo livro, nós vamos citar para vocês esses juízes. Um dos últimos juízes, ou o último juiz, quem foi? Samuel. Então, ó, já saímos de Moisés, Josué, já estamos na terra prometida, atravessamos o Jordão, vamos lá de cá. E agora, estabeleceram seus juízes, aqueles inimigos da terra estavam ali, quando tinha Cananeu, eu tinha Jebuseu, eu tinha Amorreu, tudo eu, né? Porque o eu é um perigo, né? O eu na nossa vida é um perigo, né? Cuidado com o eu. Porque nós só tinha eu, Jebuseu, eu, tudo eu, né? Cuidado com o eu, tá bom? Não é brincadeira para você. Mas o povo, meu Deus do céu, há quem diga que a voz do povo é a voz de Deus, mas é uma besteira muito grande. Por quê? O povo ficava olhando do lado de lá